Amém. Shalom. Deus te abençoe. Você que está aqui no templo, Deus te abençoe. Você que está no YouTube, Deus te abençoe, Deus te guarde. Que sejam momentos agora preciosos na presença de Deus. Louvemos ao Senhor com alegria. Cristo é pedra viva, pedra de esquina, pedra angular. Cristo é rocha dura e toda criatura pode segurar. Esta rocha é Cristo e todo imprevisto pode resolver. Todos seus pecados serão perdoados. Cristo tem poder. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá. Esta rocha é água e quem tiver suas mágoas ele vai tirar. Nunca estou sozinho, Cristo é meu caminho, nele tenho paz. Tem paz verdadeira quem nesta rocha firmado está. Cristo é a verdade que felizmente libertará. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá. Esta rocha é água e quem tiver suas mágoas ele vai tirar. Nunca estou sozinho, Cristo é meu caminho, nele tenho paz. Tem paz verdadeira quem nesta rocha firmado está. Cristo é a verdade que felizmente libertará. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá. Amém. Glórias a Deus. Amém. Te convido a tomar a sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Querido Deus, querido Pai, graças por esse momento, graças pela vida dos irmãos, onde estiverem, cada um deles nesta hora. Pai, que eles possam desfrutar da Tua doce presença, orar uns pelos outros, edificar uns aos outros, permitindo que a alegria do Senhor seja a força deles. Ó Deus, e que essa palavra possa transformar
os corações, a começar pelo meu, ó Deus, que sejamos ungidos com óleo fresco, da unção do Teu Espírito Santo, sejamos revestidos da armadura de Deus, e assim daremos sempre a Ti a glória, a honra, o poder e o louvor para sempre. Amém. Amém. Quando um crente no Senhor Jesus passa por um período de sofrimento intenso, um período de provação forte ou de uma tribulação forte, logo se pergunta: por que é que Jesus não volta? Por que é que Jesus não vem nos arrebatar? Não estaria Jesus atrasado? Sempre que há uma situação ruim, por exemplo, uma situação de morte na família, uma situação de enfermidade, uma situação de uma crise financeira muito forte, sempre se pergunta: por que é que Jesus não volta logo? Por que é que Jesus não vem? E a resposta a essa pergunta é por causa da misericórdia de Deus para com os perdidos. Glória a Deus. Deus nunca se atrasa. Se Ele tem retardado a sua vinda, é por causa da misericórdia dEle para com os que ainda estão perdidos, e é a paciência de Deus para com aqueles que ainda irão se converter ao Senhor Jesus, para aqueles que ainda irão aceitar a salvação que há em Cristo Jesus. E são muitos que ainda irão aceitar a salvação. Amados, se nós olhássemos para o perdido com os olhos de Deus, se nós olhássemos para o perdido como Jesus Cristo olha, isso nos ajudaria muito. Talvez nós não pecaríamos tanto. Há uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do verso 6 até o verso 11, em que o Senhor Jesus está ensinando numa sinagoga, e ali, no meio das pessoas, está um homem que tinha a sua mão direita atrofiada. E, a não ser que esse homem fosse canhoto, ele não deveria ser muito produtivo, porque normalmente a nossa mão direita é a mais produtiva. E nos tempos de Jesus, um paralítico era muito rejeitado, uma pessoa com uma deficiência era discriminado, era marginalizado, era considerado um inútil. Jesus, estando ali naquela sinagoga, ensinando e vendo aquele homem com sua mão direita atrofiada, Jesus olha para ele e diz: levanta e venha para o centro, venha para o meio. Jesus coloca o homem no centro. Jesus coloca aquele homem num lugar de destaque. E Jesus restaura aquela mão ressequida, aquela mão atrofiada. Nós, muitas vezes, olhamos para as pessoas e dizemos: essa pessoa não trabalha, ou essa pessoa tem um vício, essa pessoa bebe, essa mulher é uma prostituta. Amados, nos esquecemos que as pessoas têm qualidades também. Nos esquecemos disso. Nós
nos negamos a ver as qualidades nas pessoas. E nós temos uma tendência a focar os defeitos. Que Deus nos ajude. E nós sabemos quanto que uma palavra fere uma pessoa. Uma palavra é capaz de ferir muito mais do que um tiro de revólver, muito mais do que uma faca. Porque uma palavra fere na alma. Um tiro e uma facada podem ferir a carne, mas uma palavra, ela consegue ferir a alma da pessoa. E nós, muitas vezes, encontramos pessoas pela vida que têm um estilo de vida muito estranho. Nós encontramos pessoas com atitudes muito estranhas e não sabemos o porquê, mas de repente, ao analisar a vida dessa pessoa, vai saber. De repente é uma pessoa que sofreu acusações por toda a sua vida. De repente uma pessoa que está com a sua alma ferida, sangrando, machucada. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, no capítulo 18, e no verso 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Olha o poder que há em uma palavra. Morte e vida estão no poder da língua. Já chega o fato de vivermos em um mundo cheio de medo. Vivemos em um mundo cheio de guerras, de contaminações biológicas, de contaminações químicas, em um mundo de ataques terroristas, em um mundo cheio de acidentes. Amados, quando nós, pastores, pregamos a respeito do arrebatamento da igreja e do juízo final, dá-se uma aparência de que nós estamos incutindo medo nas pessoas. Não, não é isso. Quando nós pregamos sobre o arrebatamento da igreja, que muito breve acontecerá, quando pregamos sobre o juízo final, nós não estamos incutindo medo, porque as pessoas já têm medo, naturalmente. As pessoas já vivem com medo de tanta coisa, e basta nós darmos uma olhada no cenário do mundo, e nós veremos então que é óbvio que alguma coisa errada está acontecendo com esse nosso velho planeta Terra. Os acontecimentos se atropelam um ao outro. E como nós temos a memória curta, nós nos esquecemos deles muito rapidamente. Por exemplo, quem é que se lembra hoje do atentado do World Trade Center em 2001, quando 3.000 pessoas perderam a vida? Quem se lembra mais hoje? E depois desse atentado de 11 de setembro de 2001, quantas outras catástrofes, quantas outras tragédias nós vivenciamos, mas quem é que se lembra? É o cenário de um grande drama. E as catástrofes seguem uma após outra, e nos esquecemos facilmente.
Sabe por que o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia? Porque nós temos a memória muito curta. Mas todas as vezes que celebramos a Santa Ceia, nós nos remetemos ao Calvário novamente. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Quando nós tentamos analisar os acontecimentos atuais à luz da Bíblia, olhando para a palavra de Deus, muitos nos chamam de malucos, de pessimistas, que estamos tentando espalhar pânico, ou que somos sensacionalistas, e sempre que uma catástrofe acontece, surgem os conselheiros para tentar animar as pessoas com seus chavões, mais ou menos assim: olha, agora é tempo de confiarmos em nós mesmos. Você precisa acreditar muito em si mesmo. Vocês devem ter um pensamento positivo. E somente com uma atitude positiva é que nós então agora poderemos superar todos esses problemas. Você acha que esse tipo de ajuda para quem está no momento que está se sentindo todo perdido, você acha que esse tipo de ajuda pode ajudar alguém a levantar a cabeça? Mas o cristão que é nascido de novo, ele sabe que até nos momentos das piores aflições, ele sabe que até nos momentos das piores catástrofes, ele nunca está sozinho. Glória a Deus. O cristão nascido de novo, ele sabe que mesmo em meio ao fogo cruzado, das provações, das tentações, das tragédias, das catástrofes, ele sabe que nunca está sozinho. Porque o Senhor Jesus prometeu em Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas a nossa mensagem não é baseada num pensamento positivo. Nossa mensagem não é uma mensagem de autoajuda. A nossa mensagem é uma mensagem do amor de Jesus. Nossa mensagem é uma mensagem de esperança. Nossa mensagem é uma mensagem de consolo que nós encontramos na pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Mesmo no meio das maiores aflições, o Filho de Deus pode dizer: tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. É o que diz o Salmo 139, no verso 5. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Será que quando um cristão fiel fica doente, é porque faltou-lhe a fé? Será que quando um cristão passa por uma situação de acidente, é porque ele não tem fé? Existem igrejas que afirmam que sim. Existem pastores que afirmam que sim. Mas se fosse assim, não veríamos nenhum cristão internado nos hospitais, não veríamos nenhum cristão indo às farmácias,
E nenhum cristão morreria por nenhuma enfermidade, por nenhum acidente, mas todos morreriam por velhice. Aquele que sempre tem saúde, normalmente para as pessoas em geral, é considerado um abençoado, glória a Deus, porque ele sempre tem saúde. Aquele que tem um casamento feliz é uma bênção, é glória de Deus, porque ele tem um casamento feliz. Aquele que não tem problemas com os filhos é considerado uma bênção, glória a Deus, porque ele não tem nenhum problema com os filhos. Aquele que sempre se dá bem nos negócios, sempre tem bons lucros, é considerado um abençoado, glória a Deus, porque ele sempre se dá bem. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Pensar que o crente é poupado de todo tipo de sofrimento. Pensar que o crente sempre é poupado de todo e qualquer sofrimento, é esquecer a palavra de Deus que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 22, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Você entendeu? Eu vou repetir. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 22. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Deus nunca prometeu que seus filhos não teriam problemas. Deus prometeu que nunca abandonaria seus filhos. Glória a Deus. E naquele dia, no dia do juízo final, ninguém poderá alegar desconhecimento. Ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia, eu não conhecia. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz em Romanos, no capítulo 1 e no verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Porque todos os atributos invisíveis de Deus são claramente revelados na criação de Deus, nas coisas que Ele criou. Claramente se reconhecem os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, também a sua própria divindade, está tudo revelado nas coisas que foram por Ele criadas. Diga graças a Deus. Quer ver o poder de Deus? Olhe para as coisas que Ele criou. Quer ver o poder de Deus? Olhe para uma flor. Olhe para uma estrela que brilha no céu. Quer ver a divindade, a própria divindade de Deus? Olhe para os animais. Olhe para um animalzinho debruçado no túmulo do seu dono, triste. Todos os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder,
a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E aqueles que negam isso, tais homens, diz a palavra, são por isso indesculpáveis. Amados, a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos. Ainda a palavra nos diz no Salmo 19, no verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então a palavra nos diz que tem coisas que são encobertas, são coisas que pertencem a Deus apenas, e não queira entender as coisas encobertas, são mistérios, são coisas de Deus, deixe-as quietinhas. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as coisas reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Portanto, tem coisas que são encobertas e tem coisas que são reveladas. Aquelas que são encobertas são coisas de Deus. As que Ele revela, as coisas que são reveladas a nós e para os nossos filhos. E o Salmo 19, no verso 1, está dizendo que os céus estão proclamando a glória de Deus. Os céus estão bradando a glória de Deus. Os céus estão gritando a glória de Deus. E diz que o firmamento está anunciando as obras das suas mãos. Quer ver a glória de Deus? Olhe para o céu. Quer ver a obra, a glória de Deus? Olhe para o firmamento. Ali você vê a glória de Deus e a obra das mãos do Senhor Deus. Este Salmo 19, ele louva a Deus, louva ao Senhor, por dois presentes maravilhosos. Ele louva a Deus por dois presentes maravilhosos e de vital importância: a criação e a palavra de Deus. Se você observar, meditar nesse Salmo 19, que é um texto maravilhoso, ele louva a Deus pela criação e pela palavra. A criação nos traz uma revelação de Deus, uma revelação geral de Deus, manifesta na natureza, revelada na natureza. Já a palavra de Deus traz para nós uma revelação especial de Deus nas Escrituras. Então não tem como alguém poder dizer, poder alegar diante de Deus o desconhecimento. É impossível. A palavra de Deus, ela é santa, por isso nós conhecemos o pecado. Nós não teríamos conhecido o pecado se não fosse pela palavra de Deus. Então a criação traz uma revelação geral de Deus na natureza, e a palavra de Deus traz uma revelação especial nas Escrituras. Glórias a Deus. O Salmo 119, no verso 67, diz assim: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E guardar
a palavra aqui é no sentido de obedecer. Então o que o salmista está dizendo é: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu obedeço a tua palavra. E se sair fora dela, vai ter aflição. Que Deus nos ajude. Ainda no Salmo 119, no verso 71, o salmista diz assim: foi-me bom ter eu passado por aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi bom para mim ter passado por aflição, porque assim eu pude aprender da tua palavra, eu pude aprender da tua lei, do teu decreto. Então, amados, em certas situações, a aflição se torna uma bênção. É o que ele está dizendo, o salmista. Foi bom ter passado por aflição, pois assim eu aprendi mais da tua palavra. Deixa eu dizer algo. Não existe na face da terra nenhuma nação que não conheça a Deus. Não existe nenhuma nação, nenhuma tribo que não creia em Deus. Ainda que não chame Deus pelo nome de Deus, ainda que chame Deus por algum outro nome, mas não há nenhuma nação, nenhuma tribo que não creia que não há um Espírito, um ser supremo. Isso acontece até com aquelas tribos mais isoladas lá na mata, até com aquelas tribos que nunca tiveram contato com outras tribos, com outras culturas, com outros povos, e muito menos com o Evangelho de Jesus Cristo. Não há quem não creia que existe um Deus. Por quê? Por causa desta revelação geral de Deus na natureza. Deus manifestado na criação. Deus revelado nas coisas que Ele criou. Glórias a Deus. Isso prova para nós o plano de Deus em salvar a humanidade toda. E o Senhor Jesus confirma isso quando Ele diz: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Ele não veio para salvar alguns grupos, um grupo aqui, um grupo ali, um outro lá. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E todos nós, toda pessoa na face da terra, tem a capacidade intelectual de deduzir que existe um Criador, que existe um Ser Supremo, um Criador universal, simplesmente olhando para a criação. Basta olhar para a natureza. Qualquer pessoa é capaz de discernir que existe um Criador universal. Basta olhar para as obras maravilhosas que Ele fez. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu então aos Romanos, no capítulo 1 e no verso 20, que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E aqueles que negam isso, aqueles que não reconhecem isso,
tais homens são, por isso, indesculpáveis. Amados, a criação está demonstrando que existe um Deus. E ela apenas faz isso. A criação apenas demonstra que existe um Deus. Ela não esclarece a natureza de Deus. Quem vai esclarecer a natureza de Deus para nós é a palavra. A criação demonstra que existe um Deus, mas não esclarece o amor de Deus. Quem vai esclarecer o amor de Deus para nós é a sua palavra. A criação demonstra que existe um Deus, mas ela não esclarece a misericórdia de Deus. Quem vai esclarecer a misericórdia de Deus para nós é a sua palavra. A criação demonstra que existe um Deus, mas ela não esclarece a bondade de Deus. Quem vai esclarecer a bondade de Deus para nós é a sua palavra. Por isso que são dois presentes maravilhosos, fundamentais, preciosíssimos: a criação e a palavra. Graças a Deus. Interessante que, apesar desta revelação divina, apesar desta revelação perpétua, claramente perceptível de Deus na natureza, existem também as coisas encobertas. Apesar desta revelação especial de Deus nas Escrituras, ainda temos as coisas encobertas do Senhor Deus, conforme está em Deuteronômio 29, já citado anteriormente. São os atributos de Deus, os mistérios de Deus, o poder de Deus. Quem consegue explicar o poder de Deus? São os atributos, o poder, a eternidade. Quem consegue explicar a eternidade? A Trindade. Quem consegue explicar a Trindade? Então são atributos de Deus, as qualidades de Deus, as características de Deus, que são coisas encobertas e que pertencem ao Senhor. Apesar da humanidade ter toda essa oportunidade de conhecer a Deus por meio da revelação geral na criação, existem aqueles que ainda rejeitam a Deus deliberadamente. Apesar da presença de Deus manifesta na criação tão claramente, ainda tem aqueles que rejeitam. Deliberadamente eles rejeitam, mas o Senhor Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no verso 33, que lá naquele dia, no dia do juízo final, Ele irá colocar as suas ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E Ele então dirá às suas ovelhas que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entra no reino que vos está reservado, desde a fundação do mundo. Mas irá dizer aos bodes que estarão à sua esquerda: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, reservado para o diabo e seus anjos. Amados, é a palavra de Deus, é a verdade. O julgamento de Deus contra
o pecado não é algo que está distante para acontecer. O julgamento de Deus contra esses que continuam rejeitando a Deus não é algo que virá no futuro, mas ele já se manifesta. A ira de Deus se manifesta do céu. É a justa retribuição do juiz eterno. É a reação pessoal de Deus. Porque a decadência moral cresce a cada dia mais. Infelizmente. E a humanidade caída procura impedir o trabalhar de Deus. A humanidade caída procura obstruir o operar de Deus. Você sabia que a ONU tem feito uma pressão pela liberação das drogas? O posicionamento mais recente da ONU em relação às drogas é o seguinte: a descriminalização do consumo de drogas pode ser uma forma eficaz de descongestionar as prisões. Essa é a posição mais recente da ONU em relação às drogas. Não, as prisões estão muito congestionadas. Então vamos liberar as drogas, que assim resolveremos o problema. É o ser humano legalizando as coisas que Deus abomina. O aborto já está liberado em muitos lugares e permitido para até 12 semanas de gestação. Livremente, como se não fosse nada. É o homem que vai tornando legal aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus condena. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a permanecermos firmes em Sua palavra, na fé, na oração, intercedendo uns pelos outros, orando uns pelos outros, porque aquele dia se aproxima. Vigiai e orai, pois não sabei o dia e nem a hora. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus te renove a cada dia, que Deus te fortaleça, que Deus faça crescer a sua fé cada dia mais, que você possa levar muitos outros à salvação em Cristo Jesus. É o meu desejo e a minha oração. Eu te peço que curva a sua fronte agora para nós orarmos em nome de Jesus. Querido Deus, te louvo por essa palavra simples e breve, por essa mensagem simples e breve. Mas eu peço, Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa que recebeu essa palavra possa permanecer firme até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu oro, Pai, para que eles possam exortar uns aos outros, edificar uns aos outros, que eles possam orar em concordância uns com os outros, ó Deus, em cada área de suas vidas, permitindo sempre a alegria do Teu Espírito Santo, sendo a força de cada um deles. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo e qualquer entendimento, inunde cada coração, cada lar, cada família. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, visite cada um dos meus irmãos nessa hora. Toca, Senhor, naquele que está passando por lutas. Toca, Senhor, naquele que está passando por enfermidades. Toca, Senhor, naquele que está desanimado.
ó Pai, que está em depressão, que caiu na fé, desanimou da fé. Pai, tenha misericórdia, levanta o que está abatido, traz uma nova força, revigora ao que está enfraquecido, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, por cumprir tudo que o Senhor tem prometido. O Senhor é fiel e o Senhor é que satisfaz as nossas vidas com bens, de sorte que a mocidade se renova como a da águia, e na velhice ainda daremos frutos. Muito obrigado, Deus. Nos ajude, Senhor, nos abençoe com a tua paz. Não nos deixe cair, ó Pai, e daremos a ti sempre a glória, a honra e o poder e o louvor, em nome de Jesus. Deus abençoe aqueles que têm sido fiéis nos seus dízimos e nas ofertas. Retribua, Deus, abundantemente, com paz, com saúde, com alegria, com prosperidade, com as bênçãos do Senhor. E daremos a ti sempre a glória, a honra e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom, a paz. Amém.